A profecia do fim dos tempos, de acordo com o capítulo 24 de Mateus, o alerta de Jesus era um dia quente e poeirento em Jerusalém. Jesus e seus discípulos estavam sentados nas encostas do Monte das Oliveiras, olhando para o majestoso templo. Pedro, sempre curioso, apontou para as enormes pedras que compunham a estrutura imponente. Rabi, olhe para essas pedras. Como podem ser derrubadas? Perguntou. Pedro, com os olhos arregalados, Jesus sorriu e respondeu: Pedro, um dia tudo isso será destruído, não ficará pedra sobre pedra, mas isso é apenas o começo. Os discípulos se entreolharam, confusos. O que Jesus queria dizer com o apenas o começo? Os sinais do fim. Jesus continuou: haverá muitos falsos profetas, enganando as pessoas em meu nome, guerras e rumores de guerras assolarão a terra, nações se levantarão contra nações, e haverá fome e terremotos. André, o pescador, perguntou: mas mestre, quando será o fim? Jesus olhou para o horizonte e disse: ainda não é o fim, haverá tribulações como nunca antes, o amor esfriará, e muitos abandonarão a fé, mas aqueles que permanecerem firmes serão salvos. A coisa horrível. Jesus apontou para o templo e disse: quando virem a coisa horrível, como profetizado por Daniel, fujam para os montes, não olhem para trás, nem voltem para casa, será uma tribulação como nunca vista. Os discípulos ouviram atentamente. Jesus continuou: falsos messias surgirão, fazendo sinais e maravilhas. Mesmo os escolhidos podem ser enganados. A vinda do Filho do Homem. Ou não acreditem em rumores, alertou Jesus. Minha vinda será como um relâmpago, brilhando de leste a oeste. Onde houver morte, os abutres se reunirão. Os discípulos sentiram um arrepio, o mundo estava prestes a mudar. Eles se perguntaram: será que somos os escolhidos? Além dos sinais mencionados anteriormente, Jesus também alertou sobre os seguintes eventos que precederiam o fim dos tempos: perseguição e traição. Jesus disse que os seguidores seriam perseguidos e entregues às autoridades por causa de sua fé. Irmãos trairiam irmãos, e pais entregariam seus filhos à morte. A pregação do Evangelho. Jesus afirmou que o Evangelho seria pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações antes do fim chegar. A abominação desoladora. Ele mencionou a abominação desoladora profetizada por Daniel. Isso se refere a algo impuro ou sacrílego que seria colocado no templo, sinalizando o início da tribulação. Grandes sinais no céu. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. As nações ficariam perplexas com o rugido do mar e os terremotos. A vinda do Filho do Homem. Jesus enfatizou que sua vinda seria repentina e gloriosa. Ele viria nas nuvens com poder e grande glória, reunindo seus escolhidos. Esses sinais serviram como advertência e preparação para os discípulos e para todos nós. A fé, a vigilância e a perseverança seriam essenciais durante esses tempos tumultuados. A abominação desoladora é um termo bíblico que aparece nos evangelhos de Mateus e Marcos, bem como em outras passagens proféticas. Vamos explorar o significado desse conceito intrigante. A origem bíblica. A expressão abominação desoladora é encontrada em Mateus capítulo 24, versículo 15, e Marcos capítulo 13, versículo 14. Ela está relacionada ao ídolo abominável mencionado no livro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31, e Daniel capítulo 12, versículo 11. Essa expressão também está ligada à transformação do Templo de Jerusalém em um lugar pagão. Antecedentes históricos. No passado, o rei Antíoco IV Epifânio profanou o Templo de Jerusalém, introduzindo práticas pagãs e um ídolo abominável. Em 2 Reis capítulo 23 versículo 13, e 1 Reis capítulo 11, versículo 5, vemos a conexão entre idolatria e abominação. Significado escatológico. No contexto das passagens do Novo Testamento, a expressão assume um significado escatológico. A maioria dos comentaristas modernos interpreta essas passagens como um apocalipse judaico, reinterpretado pelo cristianismo como profecia sobre o fim dos tempos. O anticristo, ou a abominação, a desolação, será entronizado como governante no templo de Deus, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 1 a 12. Outras perspectivas. Alguns estudiosos sugerem que os evangelistas podem ter se referido à pretensão do imperador Calígula de construir uma estátua sua no templo de Jerusalém. Em resumo, a abominação desoladora representa uma profanação espiritual e um sinal dos tempos finais. Ela alerta
sobre apostasia, idolatria e eventos que precederão a vinda do Filho do Homem. A interpretação exata pode variar, mas a mensagem é clara: permaneçam vigilantes e fiéis, pois o fim está próximo. Os discípulos ouviram as palavras de Jesus com uma mistura de surpresa, preocupação e curiosidade. Suas reações variaram, mas todos sentiram a gravidade do que estava sendo profetizado. Vamos explorar como alguns deles reagiram. Pedro, sempre impulsivo, provavelmente ficou inquieto. Ele olhou para o templo e imaginou como algo tão grandioso poderia ser destruído. Sua mente estava cheia de perguntas e preocupações. João, o discípulo amado, era mais introspectivo. Ele refletiu sobre as palavras de Jesus, buscando entender o significado mais profundo. Tomé, conhecido por sua dúvida, pode ter levantado uma sobrancelha cética. Ele poderia ter pensado: será que isso realmente acontecerá? Como podemos saber com certeza? Maria Madalena, uma mulher de fé forte, provavelmente orou silenciosamente. Ela confiava em Jesus, mesmo quando as palavras pareciam sombrias. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse. André, o pescador, talvez tenha sentido um aperto no coração. Ele pensou em sua família, em sua vida simples e nos desafios que estavam por vir. No geral, os discípulos estavam atentos e preparados. Eles não sabiam exatamente como tudo se desdobraria, mas confiavam em Jesus. Essa profecia os uniu ainda mais, criando um senso de urgência espiritual e esperança em seus corações. Olá, sou Luiz Carlos Avelar, e é um prazer encontrá-lo aqui. Ao longo desta jornada, compartilhamos histórias que transcendem o tempo, histórias bíblicas que nos convidam a refletir e a buscar um significado mais profundo. À medida que as profecias se desdobram e sentimos que a volta de Jesus se aproxima, somos chamados a abrir nossos corações e a tomar decisões que moldarão nosso futuro. Convido você a fazer parte desta comunidade de fé e esperança. Inscreva-se em nosso canal, Planeta Desconhecido, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Juntos, podemos explorar as verdades espirituais e encontrar inspiração para o dia a dia. Assista aos nossos vídeos completos e shorts, e que cada mensagem possa ser um passo em sua jornada ao encontro de Jesus. Obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo vídeo, onde continuaremos a compartilhar amor, sabedoria e fé.